amigos do canal Conexão Direta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão vendo aí o novo projetinho, antena Wi-Fi de longo alcance. Eu vou mostrar detalhes da construção dessa antena aqui durante esse vídeo de hoje, mas antes, inscreva-se aqui no canal Conexão Direta, aqui tem muita informação, muitas dicas úteis para o nosso dia a dia. Ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e se gostou do vídeo deixa um like. Bom pessoal, olha aqui, ó, estou aqui na minha oficina, estou mostrando essa antena de grade, é uma antena que já não é muito utilizada e eu estou improvisando ela para captar sinal de Wi-Fi de longa distância. Tá, você pode ver que estou usando materiais recicláveis e o resultado dessa antena é simplesmente, pessoal, espetacular, tá? Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, o que eu quero fazer? Eu tenho um colega que está compartilhando a internet comigo, ele mora longe daqui de casa. Ele vai compartilhar comigo a internet, portanto não estou ensinando a hackear a internet, não estou ensinando coisas ilícitas, eu apenas estou fazendo um aparato para amplificar o sinal Wi-Fi que vem de longa distância para esse roteador que está instalado aqui atrás da antena, e você vai saber o passo a passo e os detalhes no vídeo de hoje, ok? Pessoal, antena de grade, quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu instalei aqui, ó, um modem da GVT, um modem de duas antenas, tá? Esse modem aqui eu troquei o firmware dele, eu removi o firmware da GVT e instalei o Totolink, não sei se vocês já ouviram falar. Outra coisa, como é que vai funcionar? Eu abri esse modem e instalei um cabinho pigtail. Eu já ensinei vocês a fazerem cabos pigtail caseiro, tá aqui, vou deixar aqui no card ou no final do vídeo, no final de tela, o vídeo que eu mostro como vocês podem fazer cabo pigtail em casa. Então eu abri ele e soldei esse cabinho verde aqui, ó, o pigtail, ó, na mesma trilha dessa antena aqui, ó. Pode ser dessa como dessa outra, tá? Eu instalei um cabo pigtail e na outra ponta dos cabos pigtail soldei essa anteninha. Também já ensinei como fazer essa antena em casa. Tem um vídeo que eu estou passando aqui no card agora, tá? Como fazer antenas Wi-Fi caseiras. Vou passar para o outro lado. Olha aqui, ó, o cabo pigtail. Ele vem e entra aqui, ó, atravessa todo esse cano que eu uso como essa gôndola aqui, é feita de cano de PVC. Reparem só, aqui eu tenho aqui, ó, um adaptador que coube certinho aqui para adaptar. Daí eu emendei o cano e o cabinho verde sai aqui, ó, tá vendo? E a antena ela sai por baixo, e o fiozinho na verdade sai por baixo aqui, ó. Eu soldei bem na pontinha aqui, ó. Soldei bem na ponta aqui o cabo pigtail na antena. A antena está atravessada e eu vou explicar por que ela está nessa posição aqui, ó, embutida no cano, tá? Vou explicar por que para vocês agora. Pessoal, essa aqui é uma antena parabólica de grade. Se você não sabe, a antena parabólica tem por função refletir um sinal que ela recebe num ponto específico, e é o que acontece aqui. Olha só, eis que temos essa anteninha aqui, ó, apenas esse araminho recebendo o sinal Wi-Fi. Beleza, várias ondas passam, apenas uma onda vai bater aqui na antena e outras vão passar, e essa antena não vai receber um sinal muito forte. Agora vamos imaginar, ó, olha só, as ondas passam por essa antena e batem todos esses elementos aqui, ó. Cada um desses arames aqui, elementos,
E a própria forma em que ela é construída, olha, tá vendo? Essa forma côncava já é com o intuito de rebater o sinal para o centro sempre. Se ela pegar aqui em cima, vai rebater para o centro, aqui para o centro, na extremidade também para o centro. Então podemos chegar aqui à conclusão: essa antena aqui é uma antena amplificadora, ela vai amplificar todo o sinal que passar por esse araminho e bater aqui, vai voltar para o centro. Então o que vai acontecer? Ela vai amplificar várias e várias vezes o sinal de internet. Por isso que se diz uma antena de longo alcance, que um sinal fraco que atravessa aqui, um sinal é muito fraco, mas multiplique por cada elemento desse daqui, multiplique, então o sinal fica bem forte, tá? Detalhes do distanciamento aqui, ó, essa antena ela tem 80 centímetros de comprimento por 60 de altura, tá? Ou largura. E é muito importante então que a distância da anteninha desse arame pro centro da antena seja uma distância padrão. Eu vou falar para vocês agora qual que é a distância, porque senão, se o arame ficar muito próximo, ele vai passar meio fraco aqui, não vai se concentrar bem no centro. Se tiver afastado, também vai perder efeito. Então, a distância correta para esse tipo de antena, para essa medida de 80 por 60, é de 43 centímetros. Repare que quando eu fiz essa gôndola, eu usei esse cano de PVC de 3/4 e um pedaço de cano de 25 milímetros, de meia polegada. E olha como que ele encaixa perfeitamente, de modo que eu posso fazer um ajuste fino aqui, ó, na hora de fazer a antena. Agora basta eu fazer o que? Agora basta eu colar ou até mesmo atravessar um parafuso aqui para que fique firme. Importante também, a antena tem que estar na vertical, não na horizontal. Vertical, porque a maioria das antenas Wi-Fi, das ondas Wi-Fi são transmitidas na vertical. Então a polarização dessa antena tem que ser na vertical, nessa posição aqui, tá? Outro detalhe importante aqui, ó, você pode deixar do jeito que está a antena. Mas vocês devem ter notado que muitas antenas têm aqui uma pequena chapinha, né? Na verdade, isso chama-se também um refletor. E eu improvisei esse refletor bem simples que eu quero compartilhar com vocês, que vocês podem fazer em casa também, usando um pedaço de latinha de refrigerante. Eu fiz esse formato, já aproveitando a própria curvatura da latinha. E o que eu fiz? Eu vou inserir aqui dentro. Como eu falei, você não precisa fazer esse refletor, mas se você fizer, e dependendo dos casos, você tem um ganho maior ainda, porque o sinal que é rebatido do refletor e não pegar na antena, pega no refletor que rebate para a antena, entendeu? É assim que funciona. Então, dependendo dos casos, você melhora ainda mais a performance dessa antena. Em alguns casos, alguns testes que eu fiz não ficou muito bom, então você precisa testar. Você faz esse refletor aqui, instala, se não fica bom, experimenta deixar ele sem, tá? Agora, essa antena tem a função de captar o sinal do Wi-Fi e pelo caminho PGT eu jogar lá pro roteador. Reparem que eu tenho duas antenas. Essas antenas vão servir para mim para repetir o sinal Wi-Fi. Também tem as portas RJ45. Se eu preferir transmitir esse Wi-Fi que eu estiver recebendo, esse sinal de internet, transmitir para o computador via cabo, posso instalar um cabo de rede em qualquer um desses
qualquer uma dessas portas RJ45, ou simplesmente se eu configurar ele para o modo repetidor, eu terei tanto internet via porta RJ45 como pelas antenas. Essas duas antenas serão uma estação de internet que estarão repetindo para o local. Aqui em casa eu tenho aqui a fonte, essa fonte aqui, ó, do roteador, e aonde você deve instalar essa antena o mais alto possível, não em altitudes muito elevadas, mas de preferência acima de obstáculos como muros, telhados, paredes, árvores, qualquer objeto que cause interferência e obstrua o sinal de radiofrequência, pela qual as ondas Wi-Fi circulam. Pessoal, esse é apenas um modelo de demonstração, porque do jeito que está o modem aqui, sem qualquer tipo de proteção, não pode ficar ao ar livre, sujeito às intempéries, porque senão vai danificar. O que tem que ser feito nesse caso, para esse projeto ficar, como eu falei, não pode ter obstáculos na frente da onde vem o sinal Wi-Fi. Mas como isso é quase impossível, em 90% dos casos será necessário instalar essa antena em cima do telhado ou num mastro de pelo menos 3 a 4 metros de altura e ao ar livre. Então você tem que instalar esse modem aqui, ó, esse roteador, dentro de uma caixa plástica que não pegue umidade, não pegue chuva, As antenas você vai poder deixar dobrada aqui dentro da caixa sem problema. Se você conseguir furar de modo a atravessar as antenas para o lado de fora e deixar na posição vertical, beleza, melhor ainda. Mas tem que proteger o modem, não pode ficar sujeito à umidade, senão ele vai estragar e não vai funcionar, vai fechar curto aqui dentro e não vai funcionar, tá? Pessoal, gostaram desse vídeo de hoje? Se inscreva aqui no canal Conexão Direta, ative as notificações, deixa um like se gostou do vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!